Vamos voltar ao vivo lá para Brasília. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram uma fiscalização de campanhas publicitárias sobre o pacote de corte. A Luciana Verdolim tem mais detalhes. Luciana. O Ministério Público, Lívia, está pedindo explicações ao governo federal sobre a viabilidade, sobre como é que foi pensada essa campanha e a efetividade dela nesse momento. Levando-se em consideração no custo elevado, se, segundo o subprocurador Lucas Rocha Furtado, que foi quem assinou esse requerimento, se o governo está falando em cortar gastos, não se justifica aí gastar 40 milhões de reais numa campanha publicitária que defende, por exemplo, a questão em torno da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que seria um aumento das despesas aqui da administração federal. 2 pontos são levantados pelo subprocurador, que é preciso conhecer e avaliar os gastos dos recursos públicos do governo federal com as campanhas publicitárias, que afirma que a campanha está embalando o corte de gastos da administração federal, ante descumprimento do princípio da eficiência que rege a administração pública. Em segundo lugar, o subprocurador lembra também que, em se confirmando desperdício de recursos públicos, com as campanhas que, segundo ele, com essa campanha que, segundo ele, pode se caracterizar como desnecessária, é preciso promover a suspensão da referida campanha, sem prejuízo da apuração das responsabilidades e quem foi que teve a ideia e quem mandou veicular essa campanha publicitária. Ainda de acordo com o requerimento que foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, as campanhas são sempre financiadas com recursos públicos e esses recursos são de impostos e contribuições do contribuinte brasileiro e é preciso, por isso, levar em consideração que esse gasto precisa ser pensado e esse gasto precisa ser justificado pela administração federal e, por exemplo, se tiver qualquer tipo de comprovação que essa campanha não deveria ser utilizada, porque as campanhas devem ser utilizadas, segundo o Ministério Público, levando em consideração a necessidade de convencimento das pessoas em campanhas de vacinação, em campanhas, por exemplo, onde há problemas, fogo, enchentes, essas campanhas podem ser justificadas. Nesse caso da campanha do corte de gastos, explicando o corte de gastos da administração federal, ainda falta ao governo justificar esses pontos. Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolim, direto de Brasília. Agora, Deise, se é para cortar gasto, que a gente comece cortando no óbvio, né, que são os gastos considerados desnecessários. O Ministério Público se manifestando ao Tribunal de Contas, dizendo que divulgar campanhas para falar dos cortes, campanhas inclusive milionárias, não faz sentido nenhum, não tem de convencer a população a vacinar, não tem de convencer a população a procurar serviços públicos, enfim, que comece nesse quesito, né, cortando o que não precisa. Lívia, e 40 milhões não é pouco dinheiro não, né? Então, num contexto onde a comunicação oficial ela pode facilmente cruzar essa linha para a propaganda, a fiscalização ela é extremamente necessária, né? Então, sem essa vigilância, a gente corre o risco de utilizar dinheiro público para transformar informação ao cidadão em mecanismo de convencimento, né? Então, está certo o Ministério Público em pedir essa fiscalização para que não se cruze essa linha tênue entre comunicação oficial e propaganda, né?